Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro, dos campeonatos que estão em curso. Domingaço de decisão no Campeonato Carioca, segunda partida entre Flamengo e Vasco, Vasco e Flamengo, pela semifinal do Campeonato Carioca, que é uma bagunça, que está tendo uma outra semifinal da Taça Rio. Não me peça para explicar, porque não vai adiantar, eu vou explicar, onde vão entender, eu tô, não, então tenta ir no regulamento e dar uma olhada, que eu cansei de explicar essa zona que é o Campeonato Carioca. Na verdade, zona que é o campeonato que é o futebol brasileiro, né? Um presidente da CBF, que é indicado por um cara que já não podia estar dando mais espetáculo, que é o Del Nero, que as reuniões são dentro da casa do cara, onde as federações têm 3 votos e os clubes não servem pra porra nenhuma, irmão, o futebol brasileiro tá de sacanagem. Então, parceiro, levar a sério é meio complicado. Então é por isso que no futebol brasileiro eu não confio em nada. A SAF, irmão, também não confio. Isso, aqui no Brasil, não confio. Só pra você ver como é que se elege um presidente de CBF. Os clubes não podem fazer nada, de Série A, de Série B. Federação tem 3 votos. Porra, pô, de sacanagem, né? Mas... E o Campeonato Carioca já tem o seu finalista, pelo menos um finalista, que é o Flamengo. O primeiro jogo, entre Vasco e Flamengo, mano de campo do Vasco, o Flamengo ganhou de 1-0. E o segundo jogo, neste domingo, dia 20 de março de 2022, com chuva, o Flamengo também venceu de 1-0. O Flamengo tinha já a vantagem do empate, mas acabou vencendo as 2 partidas de 1-0. A Flamimimi tá reclamando porque só ganhou de 1-0 as 2 partidas. Soberba tá aqui, ó. Tá reclamando. E pra mim, acho completamente estranho, mas entendo. Acho estranho, mas não entendo. Parte da torcida do Vasco e jogadores do Vasco não ficaram tão tristes com a eliminação e nem com a derrota. Ficaram felizes porque fizeram um jogo mais parelho. Porra, cara. A gente tá falando de Vasco da Gama. E teve jogadores e torcedores que ficaram felizes de não ter tomado goleada e que fizeram um jogo parelho. Porra, bicho, eu não acreditei quando eu escutei. Mas eu escutei. Mas fazer o quê? É o cenário atual do futebol. Então o Flamengo vence a segunda partida e está na final. Agora vai esperar o vencedor aí de Botafogo, Fluminense e Botafogo, que jogam na segunda-feira, dia 21 de março, vão jogar a primeira partida, depois outra partida no domingo. Com isso, o Flamengo vai ficar 10 dias aí se preparando para ver quem vai ser o seu adversário, né? Na verdade, o Flamengo vai ficar treinando, porque só vai saber o adversário mesmo no domingo. A não ser que tenha uma goleada nessa segunda-feira, tem uma goleada, aí já defina mais ou menos quem vai ser o finalista. Se não, só vai saber no domingo à noite. Mas o Flamengo vai fazendo uma preparação aí, principalmente para deixar alguns jogadores que estão no departamento médico, alguma coisa, ver se alguém se integra ao elenco. E o Vasco? Bom, o Vasco deve ficar também uns 15 dias aí parado, porque o Vasco agora só tem o Campeonato Brasileiro, que a Copa do Brasil já foi pro ralo. Então, só tem o Campeonato Brasileiro, que começa acho que dia 8, sei lá, de abril. Então o Vasco também vai ter um período aí para se preparar para o início do Campeonato Brasileiro. Então é sobre esse confronto que a gente vai falar. Então já peço a você, meu amigo torcedor flamenguista, meu amigo torcedor vascaíno e torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, um marimbona, rapaz. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54 1512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol
não é para falar de política e nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, e você pode ajudar através do Superchat quando estivermos fazendo as nossas lives, beleza? Então vamos lá para a gente falar aí desse confronto entre Flamengo e Vasco, placar de 1-0. Só para me confirmar aqui, rapidinho, deixa eu dar uma olhada aqui, só nos jogos. Deixa eu ver aqui. Vasco da Gama é isso mesmo, ó. O Vasco da Gama agora só joga dia 9 de abril, em casa contra o Vila Nova. Então, tem aí 10 dias, tem 19 dias até o jogo. Pô, bicho, uma mini temporada para o Vasco se preparar para começar com o pé direito no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo vai ficar esperando aí, né? Quem é o vencedor de Botafogo e Fluminense. O Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro dia 10 de abril, mas o Campeonato Carioca, as finais são 2 jogos também, então provavelmente, ó, termina no domingo, dia 27, a gente vai saber quem é o outro finalista. Provavelmente teremos um jogo na quarta. Provavelmente aí tem um jogo na quarta que deva ser dia 30. A gente vai ter um jogo dia 30 e deve ter um jogo no domingo, o jogo final. Se aí 1, 2, 3, deve ser no dia 3 ou dia 4 de abril, teremos a final do Campeonato Carioca. Acredito eu, né? Porque a gente sabe, federação, CBF, a gente sabe como é que é. Nada é muito garantido. Então vamos pro jogo, cara. O Flamengo não começou bem. Não foi porque o Vasco foi pra cima, não. Porque aí vai falar, pô, tá falando que o Vasco foi pra cima e por isso o Flamengo começou bem. Não, não é isso. O Flamengo não começou bem porque o Flamengo começou errando muitos passes. Acho que o Flamengo ficou esperando muito para saber o que o Vasco ia fazer. O Vasco foi para cima com muita vontade. O Nenê entrou pilhadaço. Só que essa pilha do Nenê, pô, não é boa. Ele tá de sacanagem. Tu acha que hoje essa pilha que o Nenê bota de pilhadão, lá pressionar o árbitro, alguém cai mais nisso? Porra, Nenê, já deu, né? Se futebol de tu colocar pilha, já deu. Aí colocou uma pilha lá, foi em cima do juiz, o caralho, pá, coisa e tal. O Vasco foi mais pra cima, adiantou suas linhas. O Flamengo não tinha o Bruno Henrique, deixou o Everton Ribeiro no banco, botou o Lázaro pelo lado esquerdo, o Pedro fiado e o Gabigol mais pelo lado direito. O Flamengo não conseguia encaixar um contra-ataque. Rascaeta, que fez uma grande partida, mas não começou bem. Time meio desencaixado no início do jogo. O Vasco com mais pressão, correndo, disputando bola, tentando algumas coisas ali, mas também a qualidade técnica do Vasco, vamos ser bem honestos, é baixa. Vou dizer de novo para os vascaínos. O Vasco vai penar para subir para a Série A com esse time. Vai penar. O time é limitado. E não é pouco limitado não, o time do Vasco é muito limitado. Mas quando tem clássico, Flamengo, Fluminense, Botafogo, porra, o Vasco vai crescer, irmão. O Vasco vai crescer. Então, você não tem que ter como base pro Vasco da Gama pra Série B o jogo que o Vasco fez ontem com o Flamengo. Ah, foi 1-0 só, corremos, tivemos chance, o Neneca fez 2, 3 grandes defesas. Porra, legal. Mas não tira como base com isso, porque o foco que o Vasco entra, o foco que o Vasco vai entrar contra o Vila Nova no primeiro jogo,
do Campeonato Brasileiro, não é o mesmo foco que entrou contra o Flamengo. Não é. É diferente. Então, não dá para tirar como base. Por isso que eu estou falando, que o time é limitado. E o Vasco foi tentando, pai criou até um chute, o Neneca pegou, deu um outro chute lá que o Nenê chutou também. Estava encontrando espaço, o Flamengo não estava marcando bem, estava meio perdido ali. Pedro não consegue marcar muito ali na frente, pressão. O Gabigol meio perdidão pelo lado direito, não estava se entendendo ali. O Arão e o João Gomes, de vez em quando eles mudaram de posição. O Rodinei também não estava tão bem assim. O negócio estava meio desencaixado. Era a oportunidade do Vasco fazer o gol, mas acabou que não fez o gol. Até tentou, teve até umas duas chances, chute de fora da área, não de dentro da área. Só que depois o Flamengo foi encaixando, começou a encaixar em contra-ataque, encaixou outro contra-ataque, encaixou mais o terceiro. O Rascaeta começou a dominar o meio de campo. Aí a coisa foi assentando, o Vasco foi também assentando, foi diminuindo aquela pressão, foi chegando mais para trás e o Flamengo começou a ficar mais com a bola. O tanto que o Vasco tinha no início do jogo a posse de bola e depois isso foi mudando. E o Flamengo começou a dominar o jogo. Não foi um jogaço. A diferença do primeiro para o segundo jogo é que o Vasco estava com mais vontade de querer atacar, até porque precisava pro resultado. Foi dando alguns espaços para o Flamengo começou a aproveitar alguns espaços, o Flamengo foi tentando ali alguns espaços. Primeiro tempo, o Flamengo foi criando uma, duas, um chute aqui, uma tabela ali, coisa se encaixando um pouquinho mais, mas nitidamente o Gabigol e o Pedro não funcionaram. O Lázaro, eu sinceramente achava que o Lázaro era um outro tipo de jogador. O Lázaro não é um driblador. Dificilmente você vê o Lázaro pegando a bola e partindo para dentro para driblar. Ele não dribla. Ele até tenta as jogadas, mas as jogadas mais simples. Mas o driblador igual o Michael era, ele não é driblador. Ele não é um driblador igual o Marinho, que parte para dentro e tenta, pedala. Ele não é. Porque daqui a pouco eu vou falar do Marinho aqui. O Vasco, sem muita criação, o Nenê tentando fazer algumas coisas, mas cai tudo muito nas costas do Nenê. Os laterais tentando chegar com força ali, mas falta imaginação ao time do Vasco, só com o Nenê muito pouco. Ranieri, né? Raniel. Porra, não viu a cor da bola, igual o Pedro no primeiro tempo. Mas o Flamengo começou mal e deu uma melhorada. Mas, dentro do que foi o primeiro tempo, que não foi um grande primeiro tempo, o jogo foi bem parelho e o Vasco melhor do que foi no primeiro jogo. No segundo tempo, não. No segundo tempo, o Flamengo foi dominante quase que inteiro. Ficou mais com a bola, fez o gol com o Arão, criou umas 3 ou 4 chances reais de fazer gol. O jogo poderia ter tido uns 2 ou 3 gols no segundo tempo. O Vasco sucumbiu quando tomou o primeiro gol. O Vasco sucumbiu porque aí ficava muito mais difícil. Ele tinha que fazer 3. Começou a dar algumas brechas. O Vasco ficou meio nervoso também. Começou a querer cair a pilha, a arrumar confusão ali, aqui sem necessidade, até porque o jogo não estava para isso. O árbitro estava muito bem. Segundo tempo, o Pedro voltou melhor, voltou mais ativo, saindo mais, se movimentando mais. E as coisas começaram a fluir. O Flamengo ficou mais calmo, começou a fluir. Aí, lógico, a melhor composição do grupo do Flamengo faz a diferença numa hora de substituição. O Vitinho entrou muito bem, liso, driblando. O que o Lázaro não faz. O Lázaro não é driblador. Ele até vai ao fundo, mas ele não é o driblador.
Se o Paulo Souza quer um driblador pro lado esquerdo, um cara para ir pra linha de fundo que faça a jogada, ele bota o Ramon. Na minha opinião, o Ramon é melhor do que o Lázaro. Na minha opinião, o Ramon é melhor do que o Lázaro. Não sei o que está acontecendo com o Ramon. É melhor do que o Lázaro e ponto. Pra mim. Ele é driblador, ele vai à linha de fundo, além de marcar mais. Aquele lado esquerdo, pra mim, era do Ramon. Mas não sei qual o problema que tem com o Ramon. Vou falar de novo. Paulo Souza pede um cara pelo lado esquerdo. Pra mim, o Flamengo não precisa do cara pelo lado esquerdo. Ele tem jogadores no elenco que dá pra jogar por ali. Inclusive o Vitinho. Dá pra você fazer um trabalho com o Marinho e botar o Marinho pelo lado esquerdo. O Marinho dá uma intensidade ao ataque que, na minha opinião, não estou comparando jogadores, mas a dinâmica que ele dá de movimentação, de estar sempre acelerado, de sempre querer o ataque, ele dá a dinâmica de aceleração, de movimentação, a mesma que o Bruno Henrique dá. É a mesma. De intensidade, pá, coisa e tal. E o Marinho entrou bem ontem. Pra mim, já tá na hora de começar a dar mais minutos pro Marinho. O Marinho dá pra ocupar aquele lado direito ou o lado esquerdo. Minha opinião. Acho que ele já se adequou ao que é o esquema. Entendeu que ele não é mais o cara, igual ele era no Santos. Ele é mais um componente. Mas o Marinho dá pra ser titular do Flamengo. Ele tem uma vontade, uma disposição, tanto do lado direito quanto pelo lado esquerdo. A mesma coisa é o Vitinho. Se eu gosto de profundidade, pra mim, profundidade, eu consigo com o Marinho, eu consigo com o Ramon, até mais do que com o Lázaro. Mas cada treinador tem aí o seu ponto de vista. Então, no segundo tempo, o Flamengo dominou, fez o gol, poderia ter sido 2-0 ou 3-0. O Gabigol perdeu um gol. Não, ele tirou do goleiro, tocou por cima, ele deu azar, a bola saiu, depois teve mais algumas outras oportunidades. O Pedro também criou algumas situações, teve oportunidade também. Porém, ficou nítido no final do jogo que o Pedro ficou muito mais à vontade, quando ficou o Vitinho por um lado e o Marinho por outro, e ele centralizado. Ele se entendeu muito melhor com o Vitinho e com o Marinho do que com o Gabigol. Isso tem uma explicação óbvia. Marinho e o Vitinho, quando entraram, tinham como objetivo criar pro Pedro. E o Pedro abrir espaço até para eles chutarem como eles chutaram. Quando tá o Gabigol até arma, mas o Gabigol quer armar para ele também, que é o goleador. Por mais que o Gabigol abra, vá pro lado direito, chega um determinado momento que ele ocupa o mesmo lugar do Pedro. E o Pedro fica meio que desencaixado. Então, minha humilde opinião. Para mim, Pedro e Gabigol não vão funcionar juntos. Ponto. Ou um ou outro. Para mim, do jeito que o Paulo tá armando o time, eles não vão se encaixar. E não é de hoje que eu tô vendo isso. Falta uma outra forma. Se fosse um outro esquema, se fosse um esquema de 4-4-2 ou um 4-3-3 tradicional, até poderia ser. Mas nesse esquema com 3 zagueiros, para mim, já estava ficando muito claro que Gabigol e Pedro não dão certo juntos. Então o Flamengo ganhou e agora é aguardar o vencedor do Botafogo e Fluminense e o Vasco a se preparar para o Campeonato Brasileiro. Deu a lógica, né? Um abraço, fui!